Você já sentiu que existe algo de muito único, muito singular dentro de você, querendo nascer? Carl Jung vai chamar esse processo de nos tornarmos nós mesmos de processo de individuação. Meu nome é Victor Gouveia, sou psicoterapeuta junguiano e hoje eu trago a resenha desse livro O Caminho para Si Mesmo, da Verena Casti, que vai tratar justamente o processo de individuação. Verena Casti é uma autora muito conhecida por diversos livros de psicologia analítica, principalmente pelo A Alma Precisa de Tempo, A Sombra em Nós, O Amor no Contos de Fadas. Ela também é psicoterapeuta e professora tanto no Instituto Carl Jung quanto na Universidade de Zurique. Ela tem 82 anos e está a pleno vapor com diversas contribuições para a psicologia. Esse livro, na verdade, ele não é um texto corrido. Ele é uma coletânea de diversos fragmentos, presente em diversos textos da Verena, que tratam sobre esse tema de tornarmos nós mesmos, e são aglomerados em alguns temas, em alguns núcleos. E isso acaba definindo a estrutura do livro. Por mais que ele tenha 9 capítulos bem estruturados, em alguns capítulos não fica tão coeso, fica parecendo mais algum post do Twitter com 140 caracteres e sem maior desenvolvimento. Mas, particularmente, talvez isso se dê mais no primeiro ou no segundo capítulo, porque nos demais capítulos consegue ter uma coesão muito interessante. E dentro desses capítulos, os eixos temáticos, como por exemplo, o luto, a depressão, a crise, os relacionamentos amorosos, todos esses temas da nossa vida, do nosso eu relacional, eles são abordados, mas sempre através do viés da individuação. Como que essas crises podem servir de oportunidade para que nós conseguimos nos tornar cada vez mais nós mesmos? Tirando essa questão da estrutura, o livro traz insights muito interessantes. Por exemplo, a percepção de que o processo de individuação já está acontecendo dentro de nós. A Verena enfatiza como que, mesmo que de maneira inconsciente, nós já sabemos para onde que nós estamos caminhando. E que talvez o nosso maior trabalho seja o de perceber, de trazer consciência para os conteúdos que habitam a nossa alma, para que a gente possa conseguir viver em consonância, em alinhamento com ela. Isso vai muito de encontro com a clínica junguiana no que diz respeito ao terapeuta não ter a resposta, mas o terapeuta ter um dever ético, um compromisso com a alma do cliente, percebendo que a própria alma dele já possui esse caráter luminoso e curativo, e que apenas através da alma dele é que nós perceberemos quais frutos que a pessoa pode dar. Nesse sentido, o processo de individuação apresenta sempre uma tensão. De um lado, existe a separação da sociedade para que nós possamos nos conhecer, entender o que temos para oferecer, e, na outra contrapartida, o movimento contrário, o movimento de retorno à sociedade com frutos a dar. É muito importante ressaltar que o processo de individuação não é individualismo, não significa dar atenção apenas às questões do ego e às peculiaridades únicas da nossa personalidade no sentido mais estrito egocêntrico, mas sim do que nos torna únicos nesse sentido de alma. E essa alma, ela é relacional. Ela precisa estar em contato com o mundo, em contato com o outro, para poder se expressar. Algo que eu achei muito interessante nesse livro da Verena é que ela apresenta um conceito que não é propriamente da doutrina clássica junguiana, que é a do self da relação. Então nós estamos mais acostumados com essa ideia de uma totalidade psíquica individual, do self pessoal, mas ela traz também o self que se estabelece em relacionamentos. E aí, justamente dentro desse contexto mais de relação afetiva amorosa, ela traz o exemplo de casais que, por vezes, acabam se dedicando mais ao self da relação do que ao seu self pessoal. E como que nesses momentos em que uma vida compartilhada acaba se tornando exagerada, ela acaba tirando, distanciando cada pessoa da realização daquilo que é individual em sua vida. E por vezes, nesses momentos que começam a surgir as primeiras fantasias de separação, por exemplo. E não necessariamente a pessoa queira se separar realmente, mas aquelas fantasias surgem como uma imagem da própria alma, mostrando que ela deve se dedicar mais às suas próprias questões, em vez de se dedicar apenas às questões do casal. Ao abordar o luto, a Verena enfatiza que ele sempre é uma oportunidade de reflexão sobre os nossos aspectos que nós projetamos sobre o outro, mas também sobre os afetos que essa pessoa nos causa. Dessa maneira, dentro desse processo de crise ocasionada pelo enlutamento, nós também temos contato com uma oportunidade única de revermos a nossa missão original e como que nós estamos nesse processo de individuação. Também através de um luto bem elaborado, nós podemos perceber que aquela pessoa não foi apenas uma perda, mas que parte dela também é absorvida por nós. No capítulo 7, ao falar das emoções, ela aborda algumas que são muito conflituosas, como a emoção de inveja, de ciúme, ou a falta de um senso de amor próprio. E ela traz essas emoções como oportunidades também de nós percebermos quando nós não estamos tão alinhados com o nosso propósito de vida, com a nossa essência, e como que elas, essas emoções, elas servem como sinalizadores
das mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida. O aspecto autorregulador e curativo da nossa psique, ele possui uma força tão intensa que o Jung vai chamar até mesmo de instinto, esse nosso impulso à individuação. Tanto que, da mesma maneira que nós temos o instinto de fome ou instinto de sono no campo biológico, no aspecto metafísico, aspecto da alma, o nosso self, o nosso ser mais profundo, também quer se manifestar no mundo e também mobiliza forças para isso. Nesse sentido, a terapia ela pode ser entendida como um dos ambientes para que ocorra esse acolhimento de impulsos de evolução que a própria psique traz para nós. Por vezes, essas forças de mudança assumem sim formas como os ciúmes, a inveja ou algum sintoma patológico, mas ainda assim são todos esses sintomas que estão a serviço da nossa alma, a serviço de um processo de autorrealização no mundo. Então, está aí a importância de nós olharmos de frente os desconfortos emocionais que nos atravessam. Assim como nós devemos dar atenção ao nosso corpo físico quando a gente sente alguma dor, algum machucado, dentro do aspecto emocional, por diversas vezes a persistência de alguns sintomas indicam que nós estamos vivendo de maneira desalinhada com esse nosso self, com esse nosso ser interior. Justamente por isso que a nossa psique, nossa alma, produz sintomas, produz sincronicidades, produz sonhos, pesadelos, diversas maneiras de conseguir impulsionar o nosso ego, o nosso ser, a se alinhar com o nosso propósito, com a nossa essência, com essa missão originária. Tanto as emoções quanto os sonhos ruins, eles buscam nos dizer alguma coisa. Muitas vezes, esse alguma coisa é algo que acontece no nosso cotidiano, mas que a nossa consciência comum não consegue percebê-la, ou pelo menos não tem tanta clareza sobre ela. E do modelo junguiano não propõe apenas a fuga da dor, ou apenas o alívio temporário, mas de certa maneira atravessar cada um desses sintomas e perguntar o que cada um deles quer trazer de transformação para a nossa vida, o que cada um deles tenta nos comunicar. À medida que os capítulos do livro vão progredindo, eu tinha a impressão que ia ficando cada vez melhor. Tanto que meu capítulo favorito é o último capítulo, capítulo 9, o Amadurecer no Encontro com o Tu, onde a Verena vai falar de diversos temas da relação, mas especialmente do namoro. E eu trouxe aqui um trechinho para ler para vocês, falando sobre amor, que eu achei tão bonito, tão tenro da autora, que acabei fechando o livro e dando um beijinho na capa, quando acabou a última página. Porque o livro todo é muito bacana, o livro todo é muito profundo, o livro tem reflexões muito interessantes, mas essa última aqui para mim fechou com chave de ouro. Então, lá no finalzinho a Verena diz o seguinte: no amor, ao contrário, vemos sempre as melhores possibilidades de um parceiro, de uma parceira, e através do nosso amor, também lhe damos a sensação de que essa pessoa possa realizá-las. É um aspecto do próprio amor ver na pessoa amada uma infinidade de possibilidades que permanecem ocultas para qualquer pessoa que não a ama. Visto de fora, isso pode parecer a cegueira do amor, mas a partir de dentro é o dom do vidente, a oportunidade do amor, a confirmação, a esperança e a mudança. Esse livro eu indicaria para qualquer pessoa que queira transformar a maneira como enxerga seus momentos de crise, seus desafios, em oportunidades de ampliação de consciência. Também, especialmente para as pessoas que se sentem muito desconectadas de si mesmas. Mas, não vou mentir, esse livro ele traz alguns termos, como complexo, self, que não são muito comuns fora dos centros mais junguianos. Coisa que seria simples, um simples glossário ao término do livro já resolveria. Mas o livro em si não traz. Para quem já tem alguma base junguiana, já entende um pouco a respeito desses termos, a leitura em si é muito fluida. Mas para quem não é, talvez alguns termos fiquem meio confusos, mas ainda assim dá para aproveitar muito esse livro. Se você gostou do vídeo, peço para que se inscreva no canal, deixe seu like, e caso você tenha lido esse livro ou outro livro da Verena Cast, deixe aqui nos comentários para a gente poder continuar a nossa conversa. Se os temas que eu falei aqui nesse vídeo ressoarem com você de alguma maneira, e você busque algum suporte para o seu processo de autotransformação, de autoconhecimento, eu ofereço a psicoterapia baseada na psicologia junguiana. Então, para você saber mais informações, você pode acessar o link que está tanto na descrição do vídeo, quanto na bio do canal, tanto do YouTube quanto do Instagram.